Lamentações 3:27. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Todos nós temos uma pressão, tanto social quanto interna, que muitas vezes nos impede de tomar algumas decisões e de fazer algumas escolhas, principalmente na fase da juventude, onde tem tantas coisas que a gente tem que escolher, como relacionamentos, carreira, profissão, sonhos, e o medo de escolher errado cada uma dessas coisas, e talvez o medo de fracassar também. E a partir desse texto eu acabei refletindo um pouco e me fazendo algumas perguntas que me ajudaram a entender um pouquinho mais sobre essa pressão da juventude, sobre esse assunto que é tão comum nos dias atuais. Começando por o que é o jugo, né? No começo ele fala, é bom que o homem suporte o jugo. Então, o que seria esse jugo? Existem alguns significados para essa palavra jugo, e no seu sentido literal, o jugo é uma peça de madeira que se colocava no pescoço dos bois para que eles pudessem levar uma carroça ou o arado. Parece não fazer muito sentido, né, o jugo ser isso no seu sentido literal pra gente, mas daqui a pouco vai fazer um pouquinho mais de sentido, mas antes eu quero levar a gente a pensar um pouquinho sobre o que significa esse jugo, qual é o significado que essa palavra também pode ter. Pode ser um cativeiro, uma pressão, uma opressão, pode ser estar debaixo de um compromisso, de uma autoridade, de um senhor, de um domínio. Mas, pelo contexto que a gente tem aqui, e olhando pro final do verso 28 ali, porque o Senhor o pôs sobre ele, dá pra gente entender que o jugo que está sendo falado aqui, que Jeremias está falando, pode ser levado como um jugo de disciplina, de ensinamento, de aprendizado. Já que foi o Senhor que pôs esse jugo sobre o homem, o Senhor nunca faria algo que não seria positivo para o homem, né? E é claro, às vezes o aprendizado ele vem com muita pressão, tanto a pressão de errar, porque muitas vezes o aprendizado vem por tentativa e erro, e também a cobrança de acertar, né? Mas então por que o Senhor colocou esse jugo sobre o homem? Já que foi o Senhor, por que o Senhor colocou esse jugo sobre o homem? E voltando pro significado literal de jugo, da peça que colocava no boi, os bois precisavam ser mansos e constantes para não sair da rota, né? Seja puxando uma carroça ou um arado, e não estragar a terra. Então, quando um boi novo precisava ser ensinado a levar essa carroça, ele era colocado num jugo com um boi mais experiente. Porque o boi novo arisco, sem muita experiência e mais fraco, ele não dava conta de puxar para um lado errado a carroça ou o arado, e o boi mais experiente, que já era mais forte e já é manso, ele acabava vencendo, né, na luta e se mantendo no caminho constante, até que o boi novo ele se rendia e acabava se amansando o boi assim. E trazendo isso de volta para o nosso contexto, é legal que agora faz um pouco mais de sentido a palavra jugo no seu sentido literal, porque quando a gente é jovem, a gente tem muita energia, a gente tem um mar de possibilidades, de coisas para se fazer, de sonhos, de planos, muita vitalidade e vontade de fazer as coisas. Só que isso também traz consigo muita pressão, ansiedade, medo de arriscar, de falhar, porque antes as coisas pareciam ser muito mais simples, né, quando crianças que não tinham responsabilidades tão grandes ou possibilidades tão grandes, e agora com esse mar de possibilidades fica muito complicado, mas se a gente estiver debaixo de um jogo que venha nos trazer maturidade, nos faça crescer como pessoas, isso pode ser fundamental para que a gente se torne melhores e molde o nosso caráter, fazendo com que as dificuldades dessa vida se tornem mais simples e mais fáceis quando a gente consegue se ajustar no caminho que a gente tem que ir. Então Deus pode ter colocado esse jugo sobre o homem num sentido dele querer ensinar a maneira certa de se viver. Num sentido dele falar, tá, filho, vai ter uma pressão, vai ser difícil, mas calma, eu tenho o caminho certo, vem comigo, vem com calma, eu sei que você tem muita vitalidade, eu sei que você tem muita força, mas vamos com calma. Você vai aprender muito mais comigo do que sozinho. E entrando nisso também, no verso 28, ele diz, carregue sozinho e em silêncio, né? E por que então a gente deveria levar isso sozinho, o jugo sozinho, o peso sozinho, essa pressão sozinho? Quando a gente vai crescendo, a gente percebe que, por mais que a gente esteja rodeado de amigos, de pessoas que nos ajudam, de familiares e realmente de pessoas que estão com a gente nas horas das dificuldades, sempre vai ter um momento em que a gente percebe que a gente vai ter que resolver nossos próprios problemas. Tem hora que é você por você e Deus e mais ninguém. E eu sinto que o que o texto está querendo dizer é que às vezes a gente vai ter que resolver nossos problemas sozinho, a gente não vai poder buscar atalhos como a gente gosta de fazer para resolver nossos problemas ou deixar nossos problemas de lado para que os outros resolvam. Não, a gente vai precisar resolver sozinho. E a parte do silêncio, eu acho que pode estar relacionada com o fato de a gente murmurar muito. Tudo que acontece a gente reclama para os outros e
para todo mundo. E a gente sabe que o reclamar em si não vai mudar nada da situação. E a gente podia estar gastando essa energia em talvez nos aprofundar em conhecimento com Deus, nos aprofundar em um relacionamento com Deus. Porque no final, todo sofrimento ali que a gente pode estar passando sozinho, ele vai trazer um crescimento, seja espiritual, seja em maturidade, assim como vários personagens bíblicos como Davi, como José, foram moldados pela dificuldade e eles não se renderam a isso, mas eles continuaram firmes no propósito de Deus sem reclamar, sem murmurar e muitas vezes sozinhos, sem ninguém para ajudá-los. E voltando para o texto, na verdade, para o resto do texto, do 29 ao 40, Jeremias diz assim: põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Por mais que pareça muitas vezes que o Senhor se esqueceu da gente e que Ele não tá vendo aquilo que a gente tá passando, a gente sempre precisa manter a esperança nele. Manter nossa esperança viva e nossa esperança firme, firmados em fé, crendo que Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor pra gente. É claro que quando a gente tá na dificuldade, quando a gente tá na luta, é normal. É muito normal a gente jogar a culpa pra Ele, dizendo: Deus, por que eu tô passando por isso? Questionar os acontecimentos e, cara, é normal. Porém, a gente não pode se esquecer que tudo é pra glória de Deus, tudo tem que ser pra glória de Deus. Deus não faria nada para nos prejudicar também. A gente precisa ter a consciência de que Ele sempre faz o melhor pra gente. E muitas vezes quem nos prejudica somos nós mesmos. E para exemplificar um pouco de como a gente poderia estar debaixo do jugo e viver em santidade, viver essa juventude servindo ao Senhor, Paulo traz alguns ensinamentos para Timóteo, entre eles em 2 Timóteo 2:22, ele diz assim: fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Ele fala muitos outros ensinamentos nesse próprio capítulo, mas eu queria dar um foco nisso aqui, porque ele nos lembra de que estando perto de pessoas espirituais, de pessoas tementes ao Senhor, a gente vai conseguir extrair essas características, ter as características que são de pessoas tementes ao Senhor. Isso vai nos ajudar a chegar mais perto de ser alguém amoroso, de ser alguém que tem paz, que tem fé, que busca justiça e tem a justiça dos céus. E à medida que a gente vai andando com essas pessoas, vai crescendo em conhecimento da palavra, crescendo em oração, com relacionamento com o Senhor, a gente vai conseguir ter uma vida mais plena, viver mais plena, em santidade e suportar talvez esse jugo que é tão pesado de uma forma mais fácil. Ou talvez não mais fácil, mas entendendo que essas pressões, essas dificuldades, que esses julgos, eles podem ser uma oportunidade para que a gente venha crescer e aprender algo, seja pequeno ou seja grande, seja espiritual ou seja na vida pessoal, mas sempre pode haver um ensinamento vindo do Senhor para as nossas vidas, com essas pressões, com essas dificuldades que a gente passa diariamente ou às vezes frequentemente na nossa vida. Não é fácil ser jovem, viver nesse mundo e fugir das paixões do mundo. O mundo oferece muitas coisas, muitas tentações às vezes vencem, e se não tivesse prazer nessas coisas, se não tivesse prazer no pecado, ninguém faria essas coisas, ninguém daria bola para isso. Mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas.